Tamandaré 100% Jesus, 11 horas e 12 minutos, estamos aqui para mais uma palavra de Deus, porque de nós nada temos, nada podemos, nada falamos, sem que tenha a misericórdia de Deus em nossas vidas. É Ele que nos guia, é Ele que nos dá a palavra certa para o dia certo. Hoje eu estava memorizando algumas situações e o Senhor me leva para um salmo. Hoje não teve o salmo da manhã, pois assegurei que o salmo seja hoje esta palavra que o Senhor quer falar com os seus servos. Pois repito, nós não temos, não podemos, mas o Senhor Ele pode e sabe todas as coisas. E eu estava vendo aqui um cântico de Davi, que me faz lembrar em algumas situações que eu tenho vivido com amigos, com parentes, com pessoas queridas que estão passando por adversidades. E hoje, como não lemos o Salmo da Manhã, que era sempre às 10h30, a gente lê o Salmo da Manhã e canta o hino da harpa. Mas aí eu vou usar o Salmo hoje como base para esta palavra. E depois a gente canta o hino da harpa cristã e vem a Keitiane logo já em seguida, tá bom? Salmo 124, do 1 em diante, diz assim: Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no Senhor, no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da nossa irmã Vera, da nossa irmã Mani, né? Irmão, assim, alguma coisa desse tipo. Irmã Sandy Lima, nosso irmão Rafael e os irmãos estão chegando aí. A internet não está muito boa aqui não, mas a gente vai seguindo, trazendo a palavra de Deus. E eu vou colocar aqui o texto deste salmo que fala que Deus é o nosso libertador. Jamais, escreva aí, jamais desista. Jamais desista. É este o título que eu vou colocar para esta palavra que senti no coração, neste salmo que Davi relata Jesus, nosso Deus, aliás, como nosso protetor e libertador. Irmãos, eu não sei se você já percebeu que quando a gente está numa fase boa, que seria fase boa, missionária Milka, quando a casa está com os filhos bem, o emprego anda bem, as portas estão abertas, as coisas estão organizadas, claro, tem uma luta ali, uma aqui, mas não, nada tão visível. Quando as coisas estão assim, é tanto amigo, né? É tanta gente querendo estar junto, querendo participar do banquete. Ah, eu quero ir para tua casa, deixa eu andar contigo. Tais aonde? Estou morrendo de saudades. Mas quando Davi está exaltando em alta voz que houve um livramento que foi feito pelo Senhor, pois se não fosse assim os inimigos teriam sucumbido ele, teriam acabado com ele, com Israel. É um hino de gratidão que Davi expõe a sua confiança, lembrando que a força, que a segurança do povo não vem dos seus próprios esforços, mas vem unicamente do poder daquele que nos protege, que é o nosso Deus, que sempre intervém em favor daqueles que confiam nele.
E é bem verdade, irmãos, que a história de Davi causa inveja, a história de Davi causa pergunta, a história de Davi causa vontade de querer tirar ele do trono, porque Davi, ainda pequeno, a Bíblia diz, com o rei assentado no trono ainda, Deus escolhe Davi como sucessor de Saul. Deus manda ungir ele, ainda menino, ainda com o rei assentado ao trono. E Davi já é reconhecido, segundo o coração de Deus, como um homem diferenciado já na sua adolescência. E com certeza não é fácil já carregar esta situação na sua vida. Ou seja, ser reconhecido como alguém que Deus escolheu logo desde a sua infância, logo desde o seu nascimento, desde a sua juventude, para ser, vamos dizer assim, alguém que ficaria no lugar de outro que já foi consagrado a Deus, que já foi separado por Deus, que já foi ungido por Deus e agora vai dar o seu lugar para outra pessoa. É bem verdade que esse salmo de livramento que Davi cita, que Davi se alegra cantando, falando, externando, ele está com isso agradecendo a Deus, exaltando ao Senhor que foi o seu defensor. Vale a pena você ler que ele celebra o socorro divino, ele exalta o nome do Senhor e ele se alegra pelos feitos do Senhor. E é claro, o inimigo não quer ver você grato. O inimigo não quer ver você agradecendo. O inimigo não quer ver você feliz. Não. Ele arma uma cilada, uma situação, ele prepara alguém. Às vezes alguém que você confia. Às vezes alguém que você deu confiança de entrar na sua casa. Às vezes alguém que você... às vezes até consegue um emprego. Eu não entendo como é que você arruma um emprego para alguém, dá um nome a alguém, coloca alguém fora de perigo, ajuda esse alguém, depois esse alguém começa a te odiar. Eu entendo que era uma pessoa que não estava numa situação porque o inimigo colocou, ou porque Deus colocou, mas era uma pessoa que já era difícil o convívio, porque se essa pessoa você ajudou e ainda assim esta pessoa continua numa fase de desprezo, tentando prejudicar você que o ajudou, uma pessoa dessa não é digna de cuidado. Uma pessoa que continua agindo erroneamente. Mas a palavra de Deus nos ensina para sermos pacientes com os fracos. E o salmista estava alegando aqui como é importante a presença divina. O salmista inicia o seu contato dizendo, se não fora o Senhor, né? Isso ele reconhecendo que Israel teria sido destruído, não pela força, mas foi salvo pela intervenção direta de Deus que estava ao seu lado. A intensidade da ameaça que acontecia ali era a ira dos inimigos, que era descrita de forma vivida ali, como eles dizem, eles teriam nos engolido vivo, o próprio Davi se expressa, né? Engolidos vivos, as águas o teriam submergidos e torrentes sobre a alma. Isto simboliza situações avassaladoras, crises profundas, inimigos mortais. Eu às vezes, quando estou ministrando a palavra, eu costumo dizer que às vezes tem pessoas que odeiam a gente sem motivo. Não gosta da gente porque a gente sorri. Não gosta da gente porque a nossa família tem alguma coisa que ele não tem. Não gosta da gente, às vezes, porque a gente tem uma esposa, o homem tem a esposa, a mulher tem um esposo bom. Às vezes tem raiva porque você tem uma casa própria. Tem raiva porque você tem uma bicicleta. Outro tem raiva porque você tem um carro. Sempre vai haver esse tipo de gente no meio do trigo. Porque a Bíblia diz que o joio anda junto com o trigo. E as ameaças que Davi refere-se, ele está falando sobre situações terríveis, profundas. Situações de inimigos mortais que queriam a sua destruição. Mas veio o livramento e a gratidão dele. Deus é exaltado por não ter permitido que seu povo
fosse presa aos dentes do inimigo. Porque, ora, irmão, é uma metáfora que ele usa do pássaro escapando da armadilha do passarinheiro, mostra que o laço foi quebrado, indicando um livramento completo, libertador. Ai, irmã Milka, eu já ouvi tantas vezes essa mensagem, mas não entendi ainda. Ora, a Bíblia diz que o diabo fica ao derredor como um leão, rugindo, querendo tragar. E tem gente, irmão, que pega um ódio por nós sem motivo. Ele simplesmente não suporta porque você está bem, porque você é feliz, porque você conseguiu comprar sua feira, porque você conseguiu pagar sua conta. Ele fica com raiva porque você conseguiu um emprego. Ele fica com raiva porque na sua casa nasceu o seu netinho com vida saudável. Ele fica com raiva porque você tem uma família, apesar das adversidades, mais estruturada. Tem gente que é assim, ele não tem, vamos dizer assim, ele não se alegra com a alegria dos outros. E quando a palavra diz para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, muitos não fazem isso, nem querem fazer. E Davi estava se referindo a esta situação. Que, assim como a armadilha do passarinheiro, que o laço foi quebrado, indica o livramento completo também da presa aos dentes daqueles que queria devorar, destruir, acabar com a vida de Israel, de Davi. O auxílio do nome do Senhor vem como algo que expressava a fé de Davi. O socorro não vem do homem, mas vem do nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que isso, ele está reafirmando a proteção que vem do nosso onipotente Criador. Irmãos, tem gente que não fica feliz, enfermeira Juliana, porque você conseguiu o seu diploma. Tem gente que não fica feliz porque você fez profissão de fé e desceu as águas. Tem gente que não fica feliz porque Deus salvou o teu marido. Tem gente que não fica feliz porque Deus tem uma obra grande na sua vida e você, apesar das adversidades, você está louvando, irmã Mari, irmã Cessa. Mas deixe alguém ter raiva, deixe alguém ficar agoniado, deixe alguém até preparar ciladas, porque a Bíblia diz, o próprio salmista diz, que eles abrem a cova, mas são eles mesmos que caem nela. Irmão, o cristão tem que saber em quem confia. O cristão tem que saber em quem tem crido. Quando a palavra nos afirma, o nosso Deus nos garante que praga alguma chegará à nossa tenda. Deixa levar teu nome. Deixa levar um pedaço do teu cabelo, deixa levar uma peça de roupa, deixa tentar maldição, jogar areia de cemitério na tua casa, deixar pedaço de galinha, pipoca, fazer o que for. Não vai adiantar de nada, irmão. Existem trabalhos feitos lá, mas existe oração e jejum feita cá. E a Bíblia diz que o braço do Senhor é mais forte. Maior é o que está conosco do que os que estão com eles. E é bem verdade, irmãos, que o inimigo vai continuar tentando. Porque o nome dele, um dos nomes dele é o tentador. Ele tenta. Mas não deixe que o inimigo tire a tua paz. Não deixe que o inimigo tire a tua certeza desta tua fé, que tem um socorro que vem do Senhor. E se ele fez o céu e a terra, se ele tem protegido você até hoje, por que ele vai te abandonar agora? Ai, irmã Milka, mas eu não ando bem espiritualmente. Estou me sentindo fragilizado. Fragilizado é normal, irmão. Somos humanos, nós não somos super crentes, super heróis, como tem desenhos animados aí, que tem um super homem, que tem a super mulher, que tem não sei quem. Isso é coisa de internet, é coisa de desenho animado. Mas nós, cristãos, temos altos e baixos, irmãos. Quantos homens na Bíblia, como Elias, precisou de entrar na caverna, desejou a sua morte. Desejou não ter nascido, como todos os outros que estão na Bíblia, que você vai ver uma situação de desespero, que ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, não vê saída, a não ser confiar no Deus que ele serve. E esta é a melhor saída. Nós temos que reconhecer que a nossa segurança depende totalmente de Deus. Vem inteiramente de Deus, irmãos.
Levante-se quem se levantar. A língua dos faladores está aí para falar. O dedo dos apontadores está aí para apontar. A perseguição dos perseguidores vão se levantar. Mas a palavra nos garante, nosso Deus nos garante, eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti, tornar-se-ão em nada. Irmão Joabe, Deus está trabalhando na minha e na tua vida, na nossa vida. Quem manda é Deus, quem trabalha é Deus, quem sabe é Deus de todas as coisas. E é bem verdade que a gente sente tribulações. Semana passada eu dizia num ciclo de oração, em tudo somos, há 15 dias atrás, em tudo somos angustiados, perseguidos, mas não somos desamparados. Ficamos até abatidos, mas não somos destruídos. O Senhor está conosco. Seja grato, relembre das vitórias que Deus já te deu. Relembre que você está vivo e se não for ao Senhor, você nem aí estava. Relembre que foi o Senhor que te colocou aí onde você está. Aleluia. Teve uma pessoa que disse a mim, missionária, a senhora é tão conhecida, veio para um lugar como esse. Eu digo, o que é que tem nesse lugar? Não um lugar tão humilde, tão pequeno, tão não sei o que, a senhora é tão conhecida. Eu quero lá saber disso, irmão. Se Jesus mandar, a gente tem que ir. Se é para a favela, vamos lá. Se é para a comunidade, vamos lá. Se é dentro do presídio, vamos embora. Eu estava na ala do Hospital do Câncer, as crianças ali cancerosas. Como explicar isso a uma mãe? Como dizer que tudo isso abaixo do céu acontece com a vontade de Deus? Como é que a gente vai pregar? Como é que a gente vai falar do amor de Deus se às vezes a gente mesmo não está sem entender? Mas o Senhor nos dá estrutura. Nos mostra que é importante relembrar daquelas vitórias que Deus já nos deu. Lembrar que a nossa segurança depende totalmente dele. Que a nossa confiança, mesmo nas maiores crises, o socorro vem do Senhor. E não é vergonhoso, irmão, você dizer que está precisando de oração porque está sem força. Não é vergonhoso dizer que está precisando de oração porque está se sentindo fraco. Não é vergonhoso dizer que está com os pensamentos lhe deixando para baixo. Não é vergonhoso, não, pelo contrário. A Bíblia diz para a gente falar com os nossos irmãos. Para a gente conversar, para a gente, tendo uma testemunha ali, conversar sobre nossas dores. Tendo um amigo mais chegado que o irmão, dividir um pouco o fardo. Você vai nas passagens bíblicas, irmãos, os maiores guerreiros tinham as maiores perseguições e nem por isso eles deixaram de crer em Deus. Agora, é claro que tem situações diferentes das outras e a gente fica querendo se desesperar, a gente fica querendo tomar outro rumo, a gente fica querendo parar, a gente fica se sentindo uma gota d'água no oceano que ninguém vê, que ninguém ajuda. Mas o salmista disse, se não for o Senhor, aleluia. Esse registro desse salmo, irmão, deste louvor de Davi, além de gratidão, de fé, de confiança, ele está reconhecendo a sua pequenez. Nós somos pequenos, irmãos, diante dos olhos de Deus, diante desse mundo cruel, terrível, que se levanta só para trazer maldade, para fazer maldade contra o outro. O irmão que era para ajudar está nos vendendo. O que era para nos proteger está nos atacando. O que era para defender a igreja está se levantando contra nós e assim por diante. Mas o Senhor está dizendo, não é pelas tuas forças, não. Não é pelos teus frutos, não. Não é porque tu tem como comprar, não. Não é porque tu tem aonde buscar, não. Mas é pela minha força. Reconheça, sou eu que tenho cuidado de você. Talvez você não prestou atenção, mas as ameaças que Davi cita aqui são ameaças esmagadoras. Ameaças que vêm para destruir. Fala em dentes, fala em submergir nas águas, das tempestades tão fortes, de situações que se levantaram de ameaça de morte. São 3 situações claras que o salmista destaca. E eu vou ler novamente, vou colocar o óculos aqui, né? Porque depois do 40, tá chegando aos 50 já, e a vista fica limitada. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, Israel, que eu diga.
Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Vê para que situação. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido. As águas que ele se refere são metáforas, se referindo a tempestades, situações que se levantaram. E sobre nossa alma teria passado uma torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Porque tem gente que tem vontade mesmo, irmão, de arrancar um pedaço da gente. Talvez ele nem coma carne humana. Mas só o fato de querer arrancar um pedaço já é estranho. São os canibais do evangelho. Que ele não quer ver você inteiro, ele quer arrancar um pedaço, ele quer deixar você sentindo dor. Ele quer deixar você sem ter situação nem como se levantar. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. E o salmista diz: salvou-se a nossa alma como um pássaro, de um laço dos passarinheiros quebrou-se o laço. Eu não sei fazer o laço de passarinho não, irmão. Mas dizem que é um laço muito bem feito, né? Que tem uns que colocam uma caixa, sei lá, tipo uma gaiola com uma madeirazinha, que quando o laço, o passarinho bate naquele laço ali, prende o passarinho, né? Então, o salmista usa essa metáfora. Como um pássaro do laço dos passarinheiros quebrou-se, o laço em nós, nos vimos livres. Olha aí, quebrou-se o laço que alguém armou. É isso que o salmista está dizendo. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Com isso, irmão, não estou dizendo aqui para você odiar os que lhe perseguem, não. Não. A Bíblia manda a gente amar. Eita, irmão meu, que eu vou amar quem está me perseguindo. É a maior prova da mudança de evangelho de Deus na sua vida. Que Jesus mora na sua vida. É perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que se levantam. Vou falar por mim agora, viu, irmão? Eu tenho um gênio bastante forte. E quando eu reencontrei uma pessoa que me fez muito mal no passado, há uns 20 e tantos anos atrás, eu encontrei no centro da cidade, me deu um calafrio. Não tem aquele frio que dá da cabeça até o pé. Aí eu disse: misericórdia, Jesus, segura minha boca, porque eu me conheço. Não deixa eu falar nada que eu vou me arrepender. Jesus, me segure. E fiquei com aquele medo até de falar. Mas de repente eu disse: Pai do Senhor, querido, como é que você está? Eita, minha missionária, tava com a saudade de lhe ver. Eu digo, dentro de mim, né? Eu digo, sangue de Cristo tem poder. Aqueles demônios, sabe, irmã? Que a gente não tem nem vontade de ver. Mas aí a Bíblia diz o quê? Pra amar. Aí naquela mesma hora eu disse: se eu fiz algo pra fazer o irmão se virar contra mim daquela forma, desses anos todos que tem acontecido, se eu fiz algo sem saber, me perdoe. Misericórdia, minha missionária, a senhora nunca fez nada. Eu digo, não. Pois, me perdoe mesmo assim, porque eu estou sentindo vontade de pedir perdão. É porque tem alguma coisa que não anda bem entre o irmão e mim. Mas, irmão, eu falei aquilo, eu vou lhe dizer. Foi Deus que mandou eu falar e saiu da minha boca sem eu perceber. Porque o gênio humano, o meu jeito, já era para dizer: ai, filho do gato. E dizer um monte de coisa. Não ia chamar palavrão, porque a gente, depois que se converte, a gente muda. Tem que mudar. Mas ia dentro da Bíblia chamar ele filho de Amon, filho de Satanás. Sai pra trás de mim, Satanás. A vontade que dá, irmão, é dizer tudo que a pessoa precisa ouvir. Mas como é que eu mudei? Como é que Jesus me transformou se eu não consigo controlar esse ânimo? E eu olhei para ele ali, eu nem acreditei que eu estava dizendo aquelas palavras. Mas eu consegui liberar o perdão de fato, não de boca para fora, mas o perdão de verdade. Naquela hora eu senti como se um grande peso saísse de cima de mim. Porque eu não sabia o motivo que aquela pessoa me odiava. A gente fez somente, eu e meu esposo, ajudar, colocar dentro de casa, botar uma roupa nova, dar uns mantimentos, colocar numa casa, ajudar a chegar a certos lugares, ter um trabalho, uma carteira de trabalho, enfim, outras coisas. Muitos bens. Muita bondade, a pessoa retribuiu com muito ódio. Então isso me incomodava. Eu dizia: o que foi que eu fiz? O que meu esposo fez para... Mas, irmãos, tem gente que tem raiva da gente e não vem dele, vem do diabo. O diabo odeia a gente e usa alguém perto para nos atacar.
Mas eu consegui liberar o perdão. E quando eu liberei o perdão ali, eu disse, siga em paz, eu estou em paz, estou feliz em revê-lo. Espero que o senhor esteja bem, sua família, a sua igreja e tal. E aquilo passou. Quando eu encontro alguém que diz, olha, há um tempo atrás fulano de tal falou assim da senhora. Eu digo, realmente, falou certo. Há um tempo atrás. Mas já passou, deixa isso pra lá. Porque depois de perdoar, irmão, aí é que aparece gente falando sobre aquele determinado fulano que você perdoou. Que são assuntos antigos, começam a querer inflamar ou achar que você tomou a atitude errada de pedir perdão. Mas jamais desista de servir a Deus. Deus está fazendo algo novo na sua história. Não desista do seu caminho de ir para o céu. A sede do inimigo não é fazer tu brigar com teu vizinho, com um amigo, não. A sede do inimigo é tirar tua paz e o teu direito de morar lá na glória. E com isto você tomar uma atitude de estar ali tomando uma atitude de grosseria, saindo da presença de Deus, perdendo a sua razão, não tendo a atitude que o céu espera. Mas escuta, eu quero ir concluindo, já para a conclusão desta palavra, dizendo que quando o salmista começa dizendo, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ele começa a mostrar que no seu cântico, que no seu agradecimento, o que foi favorável a ele, a Israel, foi a presença de Deus. É um fator decisivo entre a morte e a vida. É um fator decisivo entre a vitória e a aniquilação. É um favor decisivo em você permanecer com a presença de Deus ou não. É escutar, atentar para o que Deus quer. A imagem, quando ele usa engolidos vivos, ele está mostrando como uma besta selvagem no seu próprio Seol, ou seja, a sepultura, que se abre para devorar a presa. Isso descreve uma destruição súbita, completa, sem esperança, sem escape, impulsionada pela ira dos inimigos. A ameaça não era trivial, era existencial, estava acontecendo. Mas aí o salmista diz, se não fora o Senhor, eles já não teriam nos engolido vivo. Misericórdia. Mas, presta atenção, ele ainda usa a metáfora, mostra uma fúria da natureza. Ele mostra dizendo, já pensou se acontecesse uma inundação repentina de uma torrente, águas tempestuosas? Já pensou se viesse puxando a minha alma como um símbolo poderoso ali, esmagando, como no Oriente, no Antigo Oriente? Representa uma situação totalmente fora do controle humano. Muitas vezes você quer controlar aquela guerra com guerras humanas, vai para a delegacia, arruma um advogado, entra na briga, no bate-boca. Vai adiantar de quê, irmãos? Pelo contrário, a única reação possível que você deve ter é confiar em Deus. É aceitar que a potente mão de Deus, a força dele, avassaladora contra esta fúria dos adversários, será suficiente. O Senhor está dizendo para mim e para você através da palavra do salmista. Porque quando ele fala assim, falando em torrentes, quando ele fala assim, irmã Leilane e toda a sua família, Deus abençoe. Irmão Junaci, Deus abençoe, irmã Maria. Deus abençoe a sua vida, irmã Maria Miranda, não é isso? Fabiola. Saudades, diaconisa Fabiola. Pastora Denilda, um cheiro para vocês. Então, bendito é o Senhor que nos deu por presa, que não nos deu por presa aos dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Ele está falando de situações aterrorizantes. Mas ele dá uma explosão de louvor. Ele diz, bendito seja o Senhor. Eita!
que não nos deu por presa. O nosso socorro está no nome do Senhor. Eu quero encerrar falando sobre a metáfora do pássaro, que escapou do laço do passarinheiro. É a parte mais bela desse salmo, porque ele traz uma coisa simples, como uma força pequena de um pássaro, comparado ao passarinheiro que está pegando ele. Mas aí um pássaro, uma vez preso, não tem força para romper o laço. Mas o Senhor veio e deu a liberdade. Deu a liberdade, uma força extrema para quebrar a armadilha. Quando a palavra diz, o laço quebrou-se e nós escapamos. Não fui eu que quebrei o laço. Não foi o passarinheiro que quis libertar, mas foi a mão do Senhor que nos deu libertação. Irmã Josilene de Santana. Foi a mão do Senhor que entrou e disse, espera aí que eu vou te livrar desse laço, desta astúcia que alguém preparou, vou desfazer os planos do inimigo, vou te dar um livramento. E essa fuga não será por sorte, mas será pela liberação do meu poder, que você está dizendo que sou eu que cuido de você. O inimigo armou a cilada, mas Deus, em sua soberania, desfez completamente. Alguém levantou a cilada? Vai lá. Quebra a cilada com um pedido de perdão. Vai lá. Quebra a cilada com um bom dia, paz do Senhor Jesus, minha querida, meu querido. Você vai ver que as coisas vão mudar. Tem gente que não suporta a gente, irmão. Não é só por ser crente. Ele cria uma aversão a gente, porque as trevas não se unem com a luz. Mas a Bíblia diz para servir a paz com todos. Se alguém não quer a paz, mas você já deu a paz. Se alguém não quer tua aproximação, mas você já se aproximou. Se alguém não quer o teu perdão, mas tu já pediu. Deus está te dizendo, eu quero te dar ajuda poderosa para tu sair dessa situação. É o próprio Deus, como diz o salmista. Que não vem da fonte dos exércitos daquela época, da espada, da força, da sabedoria, da aliança política, de estratégias humanas ou pessoal. A fonte única e exclusiva é no nome do Senhor. Então jamais desista. Você não sabe em quem você tem crido? Você não sabe a quem você serve? Então confie no caráter dele, que é imutável. Amém? Foi ele que fez o céu e a terra. E ele está dizendo, eu sou o teu ajudador, sou eu que te tomo, sou eu que faço, sou eu que controlo tudo. Jamais desista, siga em frente. Independente da luta, da situação, da armadilha, aleluia, eu estou contigo. Amém? Levante a tua cabeça em nome do Senhor Jesus, porque se não for o Senhor, eles já teriam nos engolido vivo. Eles já teriam feito algo para destruir a galeteria aí, sabia? É, meu querido. Aí em Santa Rita, pastor Carlos, missionária Marinalva. Se eles pudessem, já teria destruído a galeteria Carrapeta, não era? Mas Jeová está dizendo para o senhor, para a família, que ele é que tem te sustentado, tu tem confiado nele, é ele que está cuidando de ti. Essas águas não vão tirar a tua vida. Esta crise na saúde, nas percas, nas perseguições, nas tribulações, vai ficar tudo por água abaixo. Aleluia. Mesmo que a altura das ondas seja maior do que você. Mas o Senhor está te dizendo, eu vou te fixar no lugar onde essas ondas vão passar e vai ter ausência de tempestade. Aleluia. Na presença do teu Criador, ele estando no barco, não tem quem peça a tua vitória. Com a presença do Criador, ele repreende o vento e o mar e disse aquiete. É o mesmo que está do nosso lado, aquele mesmo que estava em Marcos, capítulo 4, 39. Entenda. O livramento vem dele. Eu estou querendo encerrar, chegar na conclusão, mas o Senhor está alimentando vidas. O laço mortal do passarinheiro foi quebrado.
Nós estávamos presos no laço do pecado, da condenação, da mentira, da injúria. Mas Jeová disse, eu vou te libertar. Tu é incapaz, mas eu vou te libertar. Pela minha infinita misericórdia, eu vou te libertar. Vou mandar meu filho numa morte de cruz. E o laço da lei, a carta de euforia que estava na mão do diabo, a carta da morte vai ser quebrada pela ressurreição. Aleluia. Libere perdão para quem precisa. Mas, irmã Milka, fulano de tal tá me ferindo, tá me queimando pelas minhas costas, tá inflamando o meu nome, mandando mensagem para os outros, me falando mal de mim. Problema, irmão. Deixa o perseguidor para lá. Só pede perdão, faz tua parte, diz, olha, eu quero estar em paz. Eu quero lhe pedir perdão, sem demagogia, sem me achar mais do que você. Nós somos tudo igual diante de Deus. Mas se houve alguma coisa, me perdoe em nome de Jesus. Quando eu disse isso, irmão, quebrou o laço do diabo. Eu disse, se eu fiz algo sem ser consciente, ou se disse alguma palavra, ou alguma atitude que eu tomei, ou algum mal que eu lhe fiz que eu não sei, ou meu esposo, nos perdoe em nome de Jesus, a pessoa ficou sem armas, porque não havia nada. E essa pessoa nos perseguia há anos. Um dos causadores da nossa saída dessa emissora, quando saímos daqui. E quando eu o revi, deu aquele calafrio. Eu disse, misericórdia, Jesus, segura minha boca, me segura, não deixa eu falar nada. Mas aí o Senhor controlou os meus ânimos e eu consegui liberar o perdão. Porque o poder contra Satanás, o Senhor entrega na mão da igreja. E a Bíblia diz o seguinte, eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, irmão. Agora a gente precisa estar com o altar em dia. Porque senão o diabo envergonha. Você tem que estar em jejum, oração, buscando, velando, andar na verdade. Uma irmã chegou para mim e disse, a senhora fala tudo no rádio, nem tem medo, o povo vai julgar. A senhora vai não, irmã. Quem conhece Milka, a missionária Milka, sabe que eu sou. Se Deus me conhece e eu sou clara com ele, que eu não posso ser com os irmãos. Eu não gosto de vida de fachada, irmão. Se eu estiver bem, estou bem. Se eu não estou bem, não estou. E todo mundo sabe. E nós somos cristãos falhos, defeituosos. Tem dia que a gente tá bem, a unção lá em cima, é dando glória, é marchando, se alegrando. Tem hora que dá vontade de falar com ninguém. Jogar tudo pra cima e não ver mais ninguém. Mas isso são situações do ser humano. Por isso que a Bíblia fala que a carne é fraca e o espírito é forte. Levanta a tua cabeça, não desista jamais. Levante-se desse chão. Cante o hino da harpa. Vamos fazer assim? Vamos botar o hino da harpa, depois a gente bota a Kate. Vamos cantar o hino da harpa juntos, vamos? Vamos louvar o Rei da Glória? Pronto. Se alegre na terra, peça perdão, regularize-se com seu irmão, siga a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus, mas, olha a palavra, jamais desista. Levante a tua cabeça, porque o Redentor, o nosso protetor e libertador, nosso Deus está conosco. Deus abençoe e tenha um ótimo dia para você, para a sua família, a sua casa, em nome do Senhor Jesus.